So guys, nosso próximo exemplo ou próximo estudo de aplicação de derivadas na química se refere ao conceito de compressibilidade. Aqui, o que é essa tal compressibilidade? Isso é uma grandeza de interesse na termodinâmica e se refere a uma substância. Então é um conceito dado a uma substância. Para a gente falar dele, falar da compressibilidade dela no caso, precisamos entender que normalmente quando a gente fala em uma substância, especialmente se for um fluido, não precisa ser necessariamente um fluido, mas nós temos três elementos ou variáveis que são muito importantes, que é o PVT, a pressão, o volume e a temperatura. São três elementos que estão interligados entre si. Por exemplo, sobre determinadas condições, é sabido que a pressão vezes volume é igual a uma certa constante NR, que a gente chama de NR, T, onde T é a temperatura. Isso sobre determinadas condições, tá, guys? Existe uma fórmula mais geral para isso. O fato é que desses três elementos, eles estão interligados. Quando um varia, ele acaba alterando os outros. Por exemplo, a temperatura, quando aumenta, a substância ou o objeto tende a aumentar de volume. E quando a temperatura diminui, ela tende a diminuir o volume. Já se eu interligar, por exemplo, mantendo a pressão constante, se eu considerar, por exemplo, a temperatura fixa, ou seja, sem alterar a temperatura, eu posso falar da relação entre pressão e volume. De modo geral, eles são um é inversamente proporcional ao outro. O que isso quer dizer? Quando a pressão aumenta, o volume diminui. Quando o volume diminui, a pressão aumenta. Dá para imaginar isso por um desenho? Se a gente olhar no sentido micro da coisa, como assim? Imaginar que as moléculas de uma substância, e se você imaginando exercendo uma pressão sobre elas, o que a gente imagina se nós exercermos uma pressão sobre elas? Que elas vão começar a tender a ficar mais juntinhas. Então, quando você cresce com a pressão, já que elas vão ficando mais juntinhas, elas vão diminuindo, então vão ficar mais pertinhas uma das outras. Então esse volume, que é o espaço que elas ocupam, vão o quê? Diminuindo. Então pressão cresceu, volume o quê? Diminuiu. Você pode imaginar a situação inversa também. Ainda que se elas estão muito encolhidas, portanto ocupando um espaço menor, se ocupa um espaço menor, o volume é menor. Se você diminui a pressão, deixa de exercer uma pressão maior sobre elas, aí elas vão tender a ficar um pouco mais folgadas, que, digamos, ao estado que estava antes, ou seja, elas vão se espalhar um pouquinho mais, que a pressão diminuiu. Vou pegar aqui, ó, pressão diminuiu. O que vai acontecer então? O volume vai aumentar, já que elas vão ocupar mais espaço. O volume, guys, ele é uma medida, é uma grandeza que mede o quanto um objeto de estudo está ocupando de espaço. Visivelmente, aos olhos, costuma ser objetos de volumes maiores, costumam ser o que? Maiores. Por exemplo, a gente pode falar do volume da água ou de uma garrafa. Vou pegar uma garrafa PET de 2 litros. 2 litros é o seu volume. Ela tem uma capacidade de 2 litros. Aí eu pego uma garrafinha menor, aquela garrafinha PET pequena, de 500 ml. Naturalmente é menor, porque o seu volume é menor.
Pois bem, dito isso, tendo em mente que esses três elementos, temperatura, pressão e volume, estão interligados entre si, eles dependem uns dos outros, nós vamos trabalhar com o nosso problema. Nesse problema, onde a gente vai falar de compressibilidade, a gente considera a temperatura constante. Vou colocar um pouco mais afastado aqui. Temperatura, pressão e volume. Então, aqui pra gente, a temperatura será constante. Como assim constante? Fixa, não irá alterar. Então, você vai considerar uma determinada substância mantida a temperatura constante. Aí a gente sabe o quê? Que com a temperatura constante, o volume passa a depender da sua pressão. Aqui tem um detalhe, o volume depende da pressão. Se o volume depende da pressão, eu posso até escrever assim. Cadê? Onde é que eu vou escrever? Vou escrever flutuante. Tinha esquecido dessa opção. Cadê a opção? Galera, esqueci de ativar também essa setinha. Melhor. Pois bem, se o volume depende da pressão, eu posso escrever assim, ó, V igual a V de P. P maiúsculo, tá? A pressão a gente indica por Pzão e não Pzinho. Ok, posso escrever assim, indicando depende. Então, já que ele depende da pressão, faz sentido falar na taxa de variação do volume em relação à pressão. Quase eu fiz minúsculo. A pressão. Faz sentido falar nessa taxa de variação. Aí eu pergunto de vocês, o que é essa taxa e qual o seu sinal? São duas perguntas. O que é essa taxa, o que ela significa e o sinal. Bom, essa taxa, guys, ela vai medir, aí a gente vai lembrar lá de taxa de variação. O que é que taxa de variação mede? A taxa de variação de uma grandeza y em relação a x mede o quanto y varia em relação a x. Ou seja, vai medir o quanto o y vai crescer ou decrescer em relação a x. Dessa forma, essa taxa vai medir o quanto o volume da substância vai variar em relação à pressão. Aí a gente sabe o quê? Que à medida que a pressão aumenta, pressão sobe, o que acontece com o volume? Ele cai. Então, de modo geral, se a gente imaginar a pressão subindo, que é a maneira natural, o volume vai o quê? Decair. Ou seja, guys, nesse sentido, essa taxa aqui, ela vai medir o quanto o volume vai decrescer à medida que a pressão aumenta. E aí a gente vem diretamente aqui a questão do sinal. Lembrando que quando você tem uma derivada, essa taxa é uma derivada, à medida que se a variável percorre para um sentido e a função no sentido contrário, a gente sabe que a derivada é negativa. Como assim? A gente tem essa situação aqui. Quando a pressão sobe, o volume decai, ele percorre no sentido contrário à sua variável. Então, isso quer dizer que a derivada é negativa. E a gente já viu que nós temos uma praxe na química de colocar um sinal negativo na frente da derivada para que nossas taxas fiquem positivas e, em um certo sentido, até melhor de interpretá-la. Então, a gente vai colocar um sinal aqui de menos antes da derivada para a gente trabalhar com uma taxa positiva. Dessa forma, eu vou dizer que a taxa de variação, a taxa de decaimento, vamos falar assim, já que o volume decai, a taxa de decaimento ou decaimento do volume em relação à pressão, você pode medir dessa maneira. Então, esse sinal aqui é para nossa taxa ficar positiva. Então, isso aqui, guys, vai medir o quanto o volume decai à medida que a pressão aumenta. Se isso aqui der 2, por exemplo, significa que o volume cai 2 vezes mais rápido do que a pressão aumenta. 2 vezes mais rápido quanto a pressão aumenta. Pois bem,
Dito isso, a gente pode agora falar da compressibilidade. O que vai ser a compressibilidade isotérmica? A compressibilidade isotérmica a gente vai chamar de beta e ela é definida por essa expressão. Menos 1 do inverso do volume vezes a derivada do volume em relação à pressão. E aí a gente vai explicar para vocês o que significa isso e por que a compressibilidade isotérmica é definida dessa maneira. Pois bem, primeiramente, guys, o termo isotérmico é porque térmico vem de temperatura e iso, salvo engano, significa tipo o mesmo, que se mantém. Então, é um conceito quando a temperatura se mantém o quê? Constante, o mesmo valor. Por isso que a gente chama essa compressibilidade isotérmica. E o que significa essa compressibilidade? O significado a gente vai explicar no próximo vídeo, porque aqui já deu 11 minutos.